para uma conversa de peso com o Giovanni Phelps. Giovanni, te provocava antes que nós íamos para o intervalo. Não tem eleição para ser secretário de Estado, né? Sob esse ângulo, é natural que mesmo as pessoas tendo a expectativa de te ter como deputado federal, pela proximidade, por essa relação toda, que tu venhas aceitar um convite realizado pelo Sartori. Difícil é dizer não, nas condições em que eu relatava antes do intervalo. Mas é um pepino ser secretário de Estado num Estado como o Rio Grande do Sul. Ainda mais que eu disputei uma eleição para deputado federal com a votação consagradora, como tu mesmo abriste a entrevista. E ainda mais querendo ser deputado como eu quero. O fato é que você tem que unir forças, assim como deputado, ou não sendo deputado, no sentido de que o Rio Grande do Sul soerga-se economicamente. E o Rio Grande do Sul está muito mal do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro, muito mais até mesmo do que as pessoas podem perceber. Essa situação aprovada no Senado da República relativamente à dívida do Estado do Rio Grande do Sul, ela certamente dá um fôlego para buscar mais endividamento, mais empréstimo, mas não é dinheiro no caixa não. Então o próximo governador vai comer um fogo que não vai ser mole. Mas que todo governador faria, né? Buscar mais empréstimos para ter ânimos, né? Porque não tem como você está assumindo um Estado que, de um modo geral, raspou todos os fundos da cultura, do esporte, enfim, que representaram quase 750 milhões de reais, foi para o Caixa Único do Estado. Buscou mais de 5 bilhões dos depósitos judiciais. Anuncia que vai ter mais de 4 bilhões de déficit, gasta mais do que arrecada, quando na verdade há uma maquiagem contábil onde isso se ultrapassa em muito esses 4 bilhões. Por outro lado, tem empréstimos de mais de 6 bilhões de reais aprovados pela Assembleia Legislativa. Os aumentos para algumas categorias do Estado estão aprovadas até novembro de 2018. Novembro de 2018 já tem aumento aprovado. Quer dizer, imagina o próximo governador em que situação ele vai pegar o Estado do Rio Grande do Sul. Numa situação terrível, que vai precisar muito de mim, de você, Rodrigo, do senhor e da senhora que está nos assistindo agora. Afinal de contas, ou nós botamos a mão no abelheiro, e eu espero que o Sartori faça isso com um desprendimento e com desapego em relação à sua situação política e eleitoral, ou então nós definitivamente vamos jogar o Estado do Rio Grande do Sul e o futuro das novas gerações numa situação muito complicada. Mas cortar na carne dói muito, né, Giovanni? Mas é necessário, muitas vezes, você faz gemada, tem que quebrar a casca do ovo. E eu quero me parecer que isso dói é necessário. Muito também politicamente, né? Com certeza. Mas eu quero crer que a sociedade do Rio Grande e os políticos que estejam comprometidos com o Rio Grande, que um dia foi protagonista, com capacidade, Rodrigo, de investir as suas expensas, com recursos do seu próprio orçamento, coisa que já não é mais possível há um bom tempo e que se agudizou muito nesses últimos 4 anos, quando todos nós nos assenhorarmos desta responsabilidade, do tamanho dessa responsabilidade, eu quero crer que nós vamos entender que aquele que nós elegemos e fizer isso, se fizer, certamente vai merecer aplauso. Difícil a gente compreender, né, Giovanni, depois de tantos anos, nós aqui na nossa região, termos ainda uma avenida dos municípios que não acontece por conta de uma ponte. 20 anos esperando uma ponte. Quando a gente vê uma RS 118 num estado calamitoso, como está há mais de 20 anos. Me parece que o cobertor é muito curto para tudo que tem que ser feito. Né? Muito curto, não tem a menor dúvida. Por isso que o Sartori também não criou grandes expectativas. Essa estratégia dele, que me pareceu em algum momento kamikaze, foi extremamente frutífera. Eu acho que isso já é parte do entendimento das pessoas. Faz parte do entendimento das pessoas. Até porque, de um modo geral, ele não fez uma campanha que pudesse ser resolutiva de todos os problemas pontuais ou até mesmo macro. Ele vendeu esperança para as pessoas, de que era necessário fazer alterações de conduta, alterações nas ações junto ao governo do Estado, enfim, não transformar o governo do Estado como um aparelho de partido, mas verdadeiramente produzir políticas públicas que pudessem mudar a vida das pessoas. Não criou uma expectativa tão grande do ponto de vista de realizações, porque sempre compartilhava das dificuldades que o Estado está a enfrentar. E você disse muito bem, a 118 é uma vergonha. E a Avenida dos Municípios, convenhamos, quando a imprensa diz que é 20 anos e até agora há pouco tu reproduziste que é 20 anos, eu digo-lhes que é muito mais tempo. O governador Brizola projetou a antiga RS 19, que ligava até a Polícia Rodoviária em São Leopoldo, aqui na Charal, próximo de onde nós estamos agora. E certamente ela alterou-se o seu traçado ao longo do tempo.
O que me deixa, de um modo geral, mais ou menos tranquilo é o fato de que, nesse vai e vem, enrola para lá, promete e não cumpre, quero crer que o Sartori vai ser o governador que vai fazer a ponte e vai terminar a Avenida dos Municípios. Eu não lavo as mãos, porque também tenho culpa nesse cartório. Mas quando fui prefeito, a Avenida dos Municípios em Campo Bom foi feita e o governador era o Pedro Simão, até a divisa com Novo Hamburgo. Importante isso, não lava mãos, né, Giovanni? Não, porque nós passamos poderia. por um governo Rigoto, do teu partido, por um governo Brito também do meu partido, e o Simão, Falta que fez a a gente parte de priorizar, Campo Bom. né? Falta priorizar e falta também um pouco mais de sentar na mesa. Por exemplo, essa ponte está muito mais trancada hoje, não só por questões de dificuldades financeiras, por uma ação judicial, que de um modo geral o Estado, a empresa que ganhou para fazer a obra, entrou em área e propriedade sem ter sido feita a devida negociação. E isso, de modo geral, gerou uma ação na Justiça que trancou o processo de construção. Além dessa discussão local, que eu tenho certeza que tu farás ela eventualmente no Congresso Nacional, mas eventualmente talvez aqui no Palácio Piratini, que outras são bandeiras que o Giovanni vai levar para esse mandato? Talvez uma das discussões que eu mais vou ser persistente se chama a questão do Pacto Federativo e do federalismo brasileiro. É um assunto que, de um modo geral, a cidadania talvez não tenha devida dimensão em relação a isso, mas é ela que, de um modo geral, produz essa distorção de nós verificarmos os municípios do Brasil, cada um ganhando R$16, ou menos de R$16, ou pouco mais de R$15 de cada R$100 que são arrecadados em tributos aqui no país. O Estado ficando com 23% e a União ficando com mais de 60 e tantos reais de cada 100 pila, de cada R$100 arrecadado. Convenhamos, o Rodrigo mora aqui em Novo Hamburgo, o Giovanni mora em Campo Bom, é aí que nós queremos reclamar das calçadas, da iluminação, da segurança, do posto de saúde, da educação dos nossos filhos, das creches, da área esportiva e de lazer. Convenhamos, onde nós moramos, que é a cidade, que nós conseguimos pegar de forma palpável com a mão, tem 16 pila ou menos do que R$16 de cada 100 que é arrecada do bolo tributário nacional. Mais de 20 fica com o Estado. E o governo federal, cada vez mais centralizador, fica com mais de R$60 a sua livre e espontânea deliberação de como gastar. E vamos ser francos, eu achei que o Fernando Henrique, que foi um concentrador, como todos os presidentes que o antecederam, fosse ser sucedido pelo Lula, que de um modo geral compartilharia um pouquinho mais os recursos com os municípios e com o Estado. Lê do engano, o Lula concentrou ainda mais e a Dilma concentra ainda mais, forçando os municípios a serem hoje quase que meros pedintes. Te comportou? Ganha um pouquinho. Não te comportou? Quem sabe na próxima vez tu ganha. Assim mesmo, desde que como tu te o prefeito Giovanni ia lá e passava o Pires na mão. Chapéu. Muitas vezes era assim, eu te diria, hoje muitos dos municípios vivem de emendas parlamentares, que é uma chaga no processo democrático. Vivem de emendas parlamentares para fazer alguns investimentos. É o antirrepublicanismo. E com certeza que é. Eu, como prefeito, na época, Campo Bom com um orçamento bastante razoável, com o número de secretarias bastante reduzido, eu tinha 6 secretarias, reduzimos bastante cargos de confiança, trabalhamos muito a gestão e os resultados dessa gestão. Obviamente conseguimos fazer um investimento bastante vultoso com recursos próprios, sem empréstimos, sem financiamento e sem recurso de Brasília. Vamos claro falar que nós um também pouco não mais. jogava fora as emendas que eventualmente um ou outro deputado Falar carregava. um pouquinho mais de Campo Bom, né? Infelizmente, nós hamburguenses, em vários momentos, sentimos muita inveja dessa cidade, que atingiu um padrão de vida, mesmo que a violência tenha chego por lá também, mas um padrão de qualidade de vida muito destacado, né? Tu, através das tuas gestões, e o teu sucessor, que tu ajudaste a eleger, depois se reelegeu, o Faisal, vem fazendo de Campo Bom uma cidade cada vez mais gostosa de viver e de conviver, né? Qual é a mão para acertar assim, dessa forma? Eu acho que um grupo que possa te assessorar adequada e aguerridamente, comprometido, não ter medo de errar. E quem sabe observar as pequenas coisas da cidade. Ao menos no meu período que eu era prefeito, se você tinha um secretário que daqui a um pouco via uma plaquinha que estava caída e imediatamente ligava para a Secretaria de Obras para resolver. Uma flor que, de um modo geral, havia sido pisoteada que deveria ser reposta. Um cordão que eventualmente estava em descompasso.
quando você tem secretários que são de outras áreas e que, de um modo geral, têm esse olhar de carinho para as pequenas coisas da tua cidade, olhe as pequenas coisas da tua cidade. Se elas estão relativamente bem cuidadas, você tem um bom prefeito. Se elas não estão muito bem cuidadas, pode ter certeza que não é um bom prefeito ou prefeita, a menos na minha avaliação. Segredo não tem, nós trabalhamos bastante, o grupo era muito proativo, comprometido, e também tem uma outra verdade, um certo arrojo, uma certa coragem, uma certa determinação de querer fazer coisas e dizer é possível, é possível, é possível. Não é que elas acontecem mesmo, é possível depois. E Campo Bom tem sido planejado ao longo das décadas. Isso também é algo que, de um modo geral, nos traz um certo conforto. Vou dar um exemplo. Teve um tempo lá atrás que a RS 239 estava ocupada aqui em Novo Hamburgo dos dois lados. A faixinha, né? Campo Bom não. Campo Bom teve um olhar de cuidado em relação a isso. Se você olhar em Novo Hamburgo hoje, você vai verificar que nas laterais da 239, você tem ali padaria, você tem indústria, tem loteamentos privados, loteamentos públicos, tem de tudo. Sapiranga é do mesmo jeito. Campo Bom, não. Porque a lei privilegiou que 300 metros para cada margem da 239 era para empreendimento. Criar as oportunidades de logística mais facilitada, de forma atrativa, para gerar riqueza e gerar oportunidades. Dou um exemplo. A ciclovia projetada na década de 70 está sendo implementada pouco a pouco. Talvez já deveria ter sido concluída em todos os seus quadrantes. Mas, de modo geral, qual é o município que tem aí 30 e tantos quilômetros de ciclovia que nem tem Campo Bom? Não pintado no cordão, com gelo de baiano sendo delimitador do cordão. Não, ciclovia mesmo. Então, os parques que nós temos hoje, tem mais para sair lá em Campo Bom, que já estão sendo projetados. Eu me orgulho muito de ter sido vereador, ajudado a provar essas coisas, ter sido prefeito de 89 a 92 e tendo produzido situações como esta, que agora eu vejo que a população se locupleta, se beneficia, mas lá atrás nós já estávamos pensando dessa forma. Os outros talvez não fizeram. Nós, quando chegamos à prefeitura, conseguimos fazer. E é inevitável te perguntar, executivo ou legislativo? É difícil de dizer um ou outro, eu diria hoje os dois. Se for pela facilidade, a teatralidade, a macaquice em cima de um palanque, a facilidade com a qual eu me comunico num palanque, o legislativo. A rapidez, tentar ser rápido no raciocínio. Mas te realiza essa execução? Demais. Aí que está. Demais, demais. Talvez os 8 anos que eu fiquei na prefeitura agora, de 2001 até 2008, eu tenha me afastado muito da minha família. Minha esposa cuidou dos meus 4 meninos, foi pai e mãe, porque de manhã eu não era o primeiro a chegar, mas sabidamente era o último a sair. Trabalhei muito, muito, muito mesmo. Meu foco, minhas orações, a inspiração e o pensamento, muito voltado para as coisas da cidade de Campo Bom. Aliás, sou apaixonado por Campo Bom, sou apaixonado pela região e vou ser franco com vocês. Tem que ser apaixonado também para fazer um bom governo, porque se você não se apaixona pelas coisas, certamente não deve ter um bom resultado. Essa cidade onde tu nasceu e cresceu, ela é melhor a partir da tua passagem por lá? Não, ela sempre foi boa e continuará, se Deus quiser, sendo boa. Obviamente que ela... A tua administração, somada a essa experiência toda e agora essa votação tão maiúscula, elas te capacitam fatalmente a ser lembrado como um dos sucessores de Sartori. A gente pode pensar nisso? É uma coisa que te passa pela cabeça? Bom, quando eu me elegi a vez primeira, em 76, eu tinha 18 anos para a prefeitura, né? 18 para 19 anos. Isso foi em 76, era o tempo do MDB e da Arena, da ditadura. Eu sempre sonhava em ser deputado estadual. Já fui 3 vezes. Eu nunca tinha pensado em ser prefeito, porque achava que não tinha muita vocação para aquilo. Fui 3 vezes prefeito. Infelizmente, as 3 vezes sempre deu sucessor. Uma delas fui eu próprio, porque tinha reeleição em 2004. Confessadamente, dá muita realização ver um cano sendo colocado, uma luz a iluminar um caminho que estava nas trevas, ver uma festa popular onde o povo, de modo geral, se alegra e, de modo geral, desopila, quem sabe, todo um peso de uma vida sofrida para ganhar o seu sustento, seu e dos seus. Então, eu, confessadamente, acabei me realizando muito como prefeito, muito mesmo. Embora eu saiba da importância que tem o papel do legislativo e das suas limitações. Procuro andar nas duas pontas, sem preferência, prefiro assim. Talvez, assim como tu me perguntaste, como eu sonhei em ser deputado um dia, e hoje sou até federal, pensar em ser estadual,
Obviamente que eu imagino um dia, quem sabe, disputar o governo, disputar uma cadeira no Senado da República, porque, de um modo geral, também eu vejo que as pessoas sempre têm que tentar um passo adiante, sonhar com algo maior, e eu não distou de como as pessoas são. Eu também sonho. Enquanto a gente não chega nessa eleição, que acontece na melhor das hipóteses daqui a 4 anos, qual é a chance de daqui a 2 anos Novo Hamburgo ter Giovanni Fields como candidato a prefeito? Sei que desde sempre muita gente tenta te puxar para Novo Hamburgo, né? Essa é uma pergunta que quase se transformou em inevitável em todos os lugares que eu vou aqui em Novo Hamburgo. Eu, de um modo geral, fico muito fã com ela. Em Sapiranga também me convidam. Por que não vem ser prefeito aqui de Sapiranga? Como se a gente tivesse uma varinha de condão, né? Que pudesse transformar as coisas, né? Eu confesso que há 2 anos e pouco atrás, eu teria concorrido a prefeito da cidade de Novo Hamburgo. Situações internas, que de um modo geral não vale a pena aqui destacar, não me criaram possibilidade de luz ou de sentido para que eu transferisse para Novo Hamburgo meu domicílio eleitoral e disputasse a prefeitura como teria disputado há 2 anos atrás. Bom, se fosse ganhar ou não, era outra circunstância. Talvez agora, se tivesse concorrido, tivesse ganho, agora talvez a gente tivesse diminuído já o ruído. Provavelmente eu teria convivido com 2 anos de muita confusão aqui na cidade. E provavelmente agora nós já estaríamos num outro caminho de construção, onde a cidadania e a população estaria a observar algumas diferenças, de um modo geral, que eu acho que poderiam ser bem compreendidas, se fosse o caso. Mas isso é chover no molhado, é falar naquilo que não vai acontecer, porque não tive a oportunidade de concorrer, e mesmo que tivesse a oportunidade de concorrer, sabe lá se ganharia ou não. Hoje eu ainda sou abordado nas ruas, como você, Rodrigo, que me pergunta, vais concorrer a prefeito de Novo Hamburgo. Assim como ser secretário para mim é uma dúvida, no caso de uma pergunta do governador Sartori, se isso vier a acontecer, também deixar de ser deputado federal eleito com 151 mil votos para concorrer a uma prefeitura é algo que, de um modo geral, deve fazer com que milhares e milhares de eleitores de dezenas de cidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul, tu mesmo falasse há pouco, eu fui o mais votado deputado federal de Livramento, né, com mais de 3.300 votos em Livramento. Eu também deveria dar uma grande explicação para esse eleitorado. Então são situações tantas, até porque eu vejo já dentro do meu PMDB, aqui em Novo Hamburgo, múltiplas figuras se movimentando com a intenção de concorrer à prefeitura. Quem sou eu para me meter no meio desse baile, que eu espero não seja de cobra. Mas seguindo esse exercício de futurologia, eu preciso te questionar quanto aos teus quadrigêmeos que foram notícia nacional quando vieram. Tu está me dizendo que são 23 anos já, parece que foi ontem, olha só. Passa rápido, né, Rodrigo? Naquela época nós éramos bem mais jovens. Quem deles está seguindo aí o caminho do pai? Nenhum. Tu não acredita que nenhum deles vai dar para a política? Eu acho que 2 teriam, de um modo geral, alguma tendência, não digo vocação, mas um certo gosto, uma certa atenção, um com maior sensibilidade, inclusive, para isso. Mas eu e a minha esposa, nós nunca forçamos. Foi a Erenita que faz questão de deixar eles longe da política? Longe. Aliás, nós conversamos sobre isso. Nós conversamos. O que pode parecer uma coisa assim muito facilitada, não é muito fácil, não. Para mim, que sou filho de trabalhadores de indústria de sapato, que se aposentaram como peões de fábrica, talvez tenha sido uma oportunidade que ao longo do tempo, de um modo geral, se mostrou para mim interessante. No fim, eu acabei despertando para isso e, quem sabe, tivesse algum apelo, alguma qualidade para exercitar os mandatos que desempenhei até agora e que, felizmente, a população da região e da minha cidade fizeram com que eu pudesse ocupar. Começou a trabalhar com 13 anos na Gráfica Caeté, exatamente. E comecei sempre estudando de noite, fazendo ginásio. Na época eu sou do ginasial ainda, da última turma que tinha que fazer exame de admissão para entrar no ginásio. Não era todo mundo que terminava o 1º grau sem fazer um exame. Houve a reforma do ensino depois, foi no início da década de 70, fim da década de 60. E eu ainda fui da última turma que fez exame admissional para o ginásio. Era um vestibular duríssimo para você fazer o ginasial e concluir o 1º grau. Eram 5 anos de primário, 4 anos de ginasial. Lembro com carinho dessa época. Depois fiz 3 anos de 2º grau, o científico em Sapiranga, mas sempre trabalhando de dia e estudando de noite, porque não tinha condições. Eu tenho um único irmão, que é excepcional, o Gilmar, que felizmente a minha mãe, a dona Iracema, cuida dele até hoje, ela já com 83 para 84 anos cuida do Gilmar.
E os meus 4 meninos nós nunca empurramos, nós nunca incentivamos muito, não. Alguns deles já encontraram seu rumo, felizmente 3 deles já bastante definidos, um ainda está um pouco a se definir, afinal de contas, 23 anos ainda tem um certo tempo, parece que demora um pouco mais hoje em dia para as coisas acontecerem e se assentarem, mas é natural que assim seja. Bom, talvez no futuro eles possam, por si, livre, espontânea vontade, começarem a participar um pouco mais, mas sem nós empurrarmos. Eu também tenho que dizer o seguinte, talvez tenha sido uma porta, uma janela aberta para mim, e eu sou muito grato, porque o povo é extremamente generoso comigo esse tempo todo. Nenhuma saudade da iniciativa privada com tanta realização na vida pública? Eu tenho algumas agências lotéricas, né, em Campo Bom, em Sapiranga, então a gente toca a vida por aí. Tenho saudades, como não ter saudade das empresas onde trabalhei. Te toma totalmente. Aí que está, exatamente. Eu tenho empresas que não me saem do coração e da mente, empresas com as quais eu tive a oportunidade de ganhar o meu pão e que até hoje mantenho relações de profundo carinho e amizade. Então, isso para mim é muito legal, muito, muito realizador. É óbvio, não teria problema nenhum também, como não tem verdadeiramente, se tivéssemos de uma hora para outra, saímos aí para atividade privada, quem sabe carregar pasta como eu carreguei muito tempo, no tempo que eu era vereador e representante comercial, aliás, me dava enorme alegria, como me dá até hoje me encontrar com colegas daquela época. Giovanni, grande prazer te receber. Sempre à disposição na nossa TV NH, nossa prazer rede de comunidade. É todo meu, Rodrigo. Que bom ter conversado contigo aí, estamos à disposição. E vamos lá, torçam para que a gente faça um bom mandato. Torçamos para que o Rio Grande encontre o seu rumo, seu caminho e que a sua senda seja retomada de crescimento e de desenvolvimento para todos. Tomara. De outra forma, sucesso para você e para cada um daqueles que nos brindaram com a sua audiência. Muito obrigado. Sucesso para ti, que esse fatalmente é o nosso sucesso enquanto gaúchos. Hoje, numa conversa de peso com o deputado federal eleito, Giovanni Fields. Continue agora com a programação da nossa TV NH, da nossa rede Comunidade de Televisão.